Daqui é a Marienkäse, a gente postou a foto dela anteontem, toda encoberta pela neblina, né, que tava. É uma das igrejas mais antigas aqui de Berlim. As pedras são do século XIII, essas pedras mais brutas. E a gente sempre gosta de fazer um overview da história, ali Pastelli com o pessoal, da história da cidade de Berlim, porque ela vai surgir aqui nesse local. E lá no outro lado, onde vai ter uma outra igreja, que eu vou mostrar pra vocês, já era outra vila. A igreja fica aqui bem na avenida, que vai dar na Ilha dos Museus. Se você continuar reto, lá no final também no Portão de Brandemburgo. Aqui uma estátua de Martinho Lutero, ó, porque essa igreja daqui, ela é hoje sim uma igreja luterana. Lá dentro da Marienkäse ainda tem peças e também uma pintura do século XV, então ainda da época católica na igreja. Então, se você entrar e ver essas referências católicas, você vai saber que é porque realmente são peças antigas, né? Lá dentro da igreja ainda tem peças do século XV e tem também uma pintura inteira da época da peste, também no século XV, então da época que a igreja ainda era católica, né? Já que a reforma vai vir só no século XVI. Para ver vagamente a torre de TV, que também está um pouco encoberta pela neblina, que foi uma construção aqui da Alemanha Oriental, né? Que a gente chama DDR, a sigla em alemão, e que é meio que uma puxação de saco para as conquistas espaciais da Rússia. Ela seria o novo símbolo de Berlim, dessa nova Berlim, a Berlim Oriental, comunista, a capital da Alemanha Oriental. E ela lembra bastante o Sputnik, essa parte redonda dela. E então ela vai aí homenagear essas conquistas da União Soviética. Então aqui no Nikolai Fichte agora, um dos lugares históricos aqui de Berlim, a estátua de São Jorge. A gente tá num cafezinho, um restaurante, que tem a vista aqui pra catedral. É o Spreeblick. Esse é um lugar que eu já tinha vindo com minha família aqui, tomado café e comido bolo. Gostado do ambiente, do atendimento e da comida, né? Agora a gente vai comer uma salsicha aqui, vamos ver como é que tá. Currywurst, que é a salsicha aqui com molho de tomate e curry. E aqui também tem, da nossa amiga, uma Rostbratwurst, que já é a salsicha mesmo frita, né? Com molho de carne. Agora a gente veio andando aqui até a Ilha dos Museus. Bom, o outro lado é a Ilha dos Museus, aqui com a parte de trás da Catedral de Berlim. E aqui a gente tá bem na frente do DDR Museu, o Museu do Cotidiano da Alemanha Oriental. Ele é bem curioso, ele tem um dos 3 museus que a gente recomenda visitar na sua primeira vinda a Berlim, porque você vai entender um pouco da vida na Alemanha Oriental, que é algo que você não vê muito comumente em museus de história. Aqui por trás da catedral tem essas estátuas daqui que sempre fazem bastante sucesso no Instagram. São as moças e rapazes pelados. Essas estátuas elas ficavam dentro de um hotel da DDR, da Alemanha Oriental. E elas ficavam nessa fonte dentro desse hotel. Agora elas foram relocadas aqui porque esse hotel foi derrubado, não existe mais. E elas representam, quer queira, quer não, a cultura do corpo livre, que era chamado aqui na Alemanha de FKK, é chamado Freie Körperkultur. E dentro da Ilha dos Museus, a gente sempre gosta de passar um tempo também olhando a fachada aqui do Neues Museum, porque eles têm todas as marcas da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Teve batalha intensa sendo travada aqui. Aí o pessoal fica bem impressionado, eles estavam ali tocando nos buracos, né? Porque realmente é uma marca muito exposta aqui na cidade. E são poucos os prédios atualmente que ainda sustentam suas marcas. E esse museu escolheu sustentá-las, né? Então vai ficar assim, pra gente poder ver. Por dentro, o Neues Museum abriga a coleção egípcia daqui, inclusive o busto de Nefertiti tá aí. Então, algo também bem interessante de ver. E a arquitetura por dentro também é bem interessante, justamente por essa questão da destruição da guerra. E agora, a gente finalmente tá com a visão de frente aqui da Catedral de Berlim, a Berliner Dom, que sempre encanta todo mundo. Essa catedral que é luterana, já foi construída como uma catedral luterana. E é sempre a preferida também para tirar fotos, né, de todo mundo. Aqui ao lado a gente tem a reconstrução do Palácio Real, aí Pacelli, que foi destruído pelos comunistas depois da Segunda Guerra. E agora vai ser reconstruído igual ao original, todas as fachadas, menos a fachada de lá, que dá para o rio, ela está sendo construída moderna. Esse palácio daqui, ele vai ficar pronto em breve, e aí esse prédio daqui vai sair, né, temporário.
Olha, aqui tem um mapa, um desenho aqui da ilha. A Ilha dos Museus, a gente vai sair dela agora. Então aqui o Bode Museu, o Pérgamo, a Galeria Nacional, o Neues Museu, que eu mostrei a vocês. Aqui o Altes, a Catedral e o Palácio. Aqui tem umas fotos históricas aqui da ilha, e especialmente essa é bastante conhecida. É em 1935, um dos discursos aqui nazistas, né? Então geralmente tem livros de história, muita gente conhece. Esse prédio daqui é o prédio da antiga Guarda Real, dentro no estilo neoclássico, né? Que vai ser moda aqui mesmo no século XIX. Vai começar inspirado pelo Portão de Brandemburgo no finalzinho do século XVIII. E esse prédio é um memorial. E aqui dentro da antiga Guarda Real tem a Pietà de Käthe Kollwitz, uma artista berlinense, que vai homenagear, representar as vítimas da guerra e da tirania. E esse memorial é muito especial, um memorial contemporâneo. E ela é uma ampliação da original, que é menorzinha. Já mostrei aqui nos stories quando a gente foi a Wittenberg. E o que é interessante é que o teto, ele tem um buraco, né? Então chove aqui, neva. É que como esse prédio deveria representar a segurança do Estado, e essa mãe, ela mostra justamente o contrário, ela mostra as vítimas, é quase que uma contradição, ela está aí dentro, então esse buraco representa essa falha. Aqui a gente tem do outro lado a Bebelplatz, com a Faculdade de Direito da Universidade Humboldt, com a ópera, que agora está toda renovada. E a gente está aqui bem na frente da Universidade Humboldt, a universidade mais antiga aqui de Berlim. E essa universidade, ela é a mais antiga, mas ela é relativamente recente. Ela é de 1810 e ela já tem toda uma corrente moderna desde a sua criação, da sua fundação. Então ela é bastante cientificista e racionalista, o que tem um lado positivo, claro, de avanço tecnológico, de desenvolvimento científico. Essa universidade, ela tem 29 prêmios Nobel, mas também vai trazer o lado perigoso, que é a ideia de que a ciência ela pode gerir a sociedade. Inclusive a frase de Karl Marx, que foi colocada aqui já na época comunista na universidade, é uma frase justamente que fala que os filósofos, eles apenas interpretaram o mundo, mas o que importa na verdade é modificar o mundo. Ou seja, é de fato o cientista saindo da ciência e entrando na sociedade, na organização da sociedade, né? Então, se você tem uma teoria científica condizente na época, as pessoas acreditam e elas agem de acordo. É por isso que o nazismo vai usar muito a pseudociência. Hoje, como essa frase fica aqui no meio, né? Mas a universidade já olha com um pouco mais de cuidado para esse tipo de pensamento. Tem essas plaquinhas nos degraus que foram colocadas por uma artista inglesa e que dizem cuidado, degrau, mas pode ser interpretado como cuidado, um passo. Não, cuidado, passo. Então, a cada passo que você dá, tome cuidado antes. Então, é quase que como um memorial conservador frente a uma frase revolucionária de Marx. Tem também lá no blog a explicação desse memorial daqui, no post a Humboldt por trás da fachada. E aqui em cima tem o hall com os 29 prêmios Nobel, inclusive o querido Einstein aqui, a atração bem aqui no meio. E eu e Passélia, a gente estudou aqui nessa universidade, na Universidade de Humboldt, a gente já se formou, né? E é sempre legal voltar aqui, sentir um pouco da mesma atmosfera, o cheiro, é curioso, desperta memórias. Esse local aqui onde a gente tá, que era o antigo Fórum Fredericiano, construído pelo Frederico II, né? O primeiro rei da Prússia, tem a história inteira da Prússia lá no blog. É esse cara que tá aqui no cavalo. E aqui era a Biblioteca Real. Hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Humboldt, mas já foi a biblioteca da universidade. Aqui tem o Hotel de Rome, a Igreja de Santa Edvige, Catedral Católica, e a ópera, também construída pelo Frederico. E esse prédio da Catedral de Santa Edvige é curioso, porque Frederico II queria construir um prédio como o Panteão, e a ideia é que fosse ecumênico, só que vai terminar sendo doado ao pessoal da Silésia, aos imigrantes, que eram católicos, né? Então é a Igreja Católica. E aí é bem curioso, porque você tem uma arquitetura neoclássica toda aberta, e aí por dentro você entra e você consegue ver tudo por dentro, né, como é a arquitetura clássica, só que para uma catedral católica. É bem curiosa. Por conta desse prédio, que era a biblioteca da universidade, lá em 1933, com a ascensão nazista, vai acabar aqui o meio dessa praça vai ser o palco da queima de cerca de 20 mil livros que foram queimados por estudantes e professores que eram adeptos ao nazismo, e eles queimaram livros que não condiziam com a teoria e com a ideologia nazista. E hoje a gente tem um memorial aqui de um artista israelense, Misha Ullman,
que é de Versunkene Bibliothek, é uma biblioteca soterrada, é uma sala de 5 metros cúbicos que caberiam 20 mil livros, mas você não tem como entrar nessa sala, as prateleiras estão vazias, você não tem como repor esses livros. Aliado ao memorial em si, o artista também escolheu destacar uma frase do Heinrich Heine, que era um poeta alemão que chegou até a estudar aqui na Universidade Humboldt, lá no século XIX, e os seus livros foram queimados aqui. Ele era um poeta muito lindo, é um clássico alemão, Heinrich Heine, e um desses seus livros tinha um trecho que dizia o seguinte: era apenas um prelúdio. Ali, onde queimava-se livros, logo depois queimaria-se também pessoas. Heinrich Heine, em 1820, em um de seus livros. Então fica bastante profético, já que ele também era judeu. Chegou aqui agora na área do Gendarmenmarkt, uma praça que iniciou com a história dos huguenotes, os protestantes franceses, que vieram fugidos no século XVII da perseguição religiosa lá do Luís XIV e foram recebidos aqui. Construíram uma igreja aqui, calvinista, né, protestante francesa, dos huguenotes. Os alemães tinham uma luterana aqui. E essas expansões são expansões do século XVIII. Então essas duas igrejas simétricas, que hoje chamamos de catedral francesa e catedral alemã, do outro lado, já foram construídas sob Frederico II na expansão da cidade no século XVIII. E aqui é casa de concertos, era o teatro, construído já no século XIX pelo Schinkel. E aí eu sempre falo que você tem aqui nessa praça 3 séculos da história aqui de Berlim, porque você tem a imigração do século XVII, com os protestantes, judeus vindo para cá. Você tem a expansão e a riqueza de Berlim do século XVIII com Frederico II. E tem a reurbanização e abertura de Berlim pós-período napoleônico, inspiração em Viena, por exemplo, no século XIX. E um dos grandes expoentes vai ser o arquiteto Schinkel, que vai construir muitas coisas aqui na cidade. Passando aqui na embaixada, antiga embaixada soviética, hoje a embaixada russa. Esse barulho inteiro é muito provavelmente uma carreata de um casamento turco, que eles fazem isso, alugam carros e andam na cidade inteira buzinando. A embaixada, a antiga embaixada soviética, né, da década de 50, 1952, que é quando aqui era a Alemanha Oriental, bem pertinho do portão de Brandenburgo, para o qual a gente está indo agora, que fica aqui na Unter den Linden. E olha só, o casamento resolveu parar aqui na frente do portão de Brandenburgo. Eles devem estar filmando, fazendo foto e estão comemorando aqui. Então a gente vai ter um pequeno show à parte aqui da cultura oriental. Olha que bacana, tá todo mundo aqui ao redor assistindo. Eles aqui dançando, olha a noiva. Da Turquia, né? Mas é muito provável que seja. Teve uma imigração turca muito forte aqui na década de 60 e 70 para reconstruir a Alemanha Ocidental. Junto ao casamento aqui, a gente tem o portão de Brandenburgo, esse grande símbolo aqui de Berlim, e a embaixada americana coladinha com o portão de Brandenburgo, né? Então, bem multicultural mesmo aqui. Agora os noivos estão aí dançando. Bom, e o portão de Brandenburgo, eu acho que dispensar apresentações, eu já falei bastante sobre ele aqui no Stories, também tem um post completo sobre ele lá no blog, mas ele é um grande representante aqui de Berlim, tanto do período napoleônico, quando Napoleão levou essa estátua aí em cima, a quadriga, que é a deusa da vitória, entrando na cidade, lá para Paris, e a Prússia tomou de volta, depois da derrota napoleônica, e trouxe para cá, agora com a condecoração militar com ela, e especialmente agora no século XX, quando esse portão vai ficar isolado pelo Muro de Berlim. O Muro de Berlim passava bem atrás, aqui dividindo a Berlim Ocidental para lá, da Berlim Oriental, aqui essa praça, e aqui na frente também era isolado. Aqui era isolado, nessa praça ficavam tanques de guerra e soldados e portões aqui, então quem vinha do Oriente, de lá pra cá, também não podia se aproximar do portão, e quem vinha do Ocidente batia no muro. Então esse portão ele vai ficar isolado
até 1989, com a queda do muro, né? Então, ele vai terminar sendo um grande símbolo da reunificação e dessa nova fase de Berlim. E hoje realmente é um marco da cidade e todos os grandes e importantes eventos começam ou terminam aqui. Saindo lá do aeroporto de Brandenburgo, a gente já passou pelo Memorial do Holocausto, que fica escuro, e é muito interessante conhecer o Memorial do Holocausto no escuro. E você pode caminhar aqui, como a gente está fazendo agora, até a Potsdamer Platz. A gente chegou aqui na área da Potsdamer Platz, que foi uma área que foi bem destruída na Segunda Guerra Mundial. Também vivo falando dela aqui para vocês. E uma área por onde o Muro de Berlim passou, né? A área inteira era a faixa da morte. E era a área aqui entre as duas faixas de Muro de Berlim, que é essa foto daqui, ó, a praça inteira destruída, o muro passando por lá e por aqui. E aqui já é a praça toda reconstruída após a queda do Muro de Berlim. E esses aqui são pedaços originais aqui do Muro de Berlim, que passavam por aqui. Não necessariamente são esses pedaços que passavam por aqui, isso já é pós-reforma da praça, mas é um dos pontos em que você pode ver e tocar no muro. Bom, e eu não sei se vocês já pararam aqui nesses pedaços, tem muitos chicletes colados. São pedaços de chiclete do pessoal que vem aqui e cola aqui no muro. E tem muita gente que fica chateada, acha que não devia ser assim. Mas eu acho, pelo menos, é também uma forma de você mostrar o quanto você despreza esse muro. Porque esse muro, ele era uma instituição de terror, ele matou 136 pessoas, ele dividiu a cidade. Então hoje você vai e bota um chiclete, tipo assim, olha o meu desprezo. Mas, claro, também tem outros pedaços de muro em memoriais oficiais e eles estão protegidos e eles não estão pichados, nem com chiclete, nem nada. Essa é só mais uma manifestação e mais um pedaço de muro aqui na cidade de Berlim. A gente vai já entrar no Sony Center, que é onde tem a única ruína que sobrou aqui da Praça Potsdamer Platz, já que ela foi bem destruída na Segunda Guerra Mundial, quase totalmente destruída, né? E é uma ruína que eles integraram à arquitetura contemporânea. Você tem para esse lado a fachada do antigo Hotel Esplanade, tá atrás dessa parede de vidro, eu espero que vocês estejam reparando, uma fachada de pedra, e lá dentro tem a parte interna também, que sobrou do hotel, e você vê que tá todo integrado na arquitetura contemporânea. Olha só, todo integrado à arquitetura contemporânea. Isso é muito raro, porque aqui você tem a ruína que está sendo usada como fachada, então ela não é uma ruína, ela também não foi reconstruída, e sim a gente tem a ruína integrada na arquitetura contemporânea. Daqui já é o salão de baile do Hotel Esplanada, então tem todo o detalhe na sua arquitetura da época, década de ouro aqui em Berlim, era o início do século XX aqui. E ele tá mantido dessa forma, você tem como usar para eventos. E aqui a gente já vai vendo esse famoso teto aqui do Sony Center, que é aqui esse centro semi-aberto, né, de eventos, comércio. Tem um dos maiores cinemas daqui de Berlim também, que é o Sony Center. A gente sempre adora finalizar o nosso passeio pelo centro de Berlim aqui no Sony Center, porque ele simboliza essa Berlim que ressurgiu, essa Berlim que renasceu depois da queda do muro e agora está voltada para o século XXI. Então é um Berlim que não esquece mais a sua história, que integra a sua história, mas que agora está voltada para o futuro. Finalmente pode olhar e voltar os seus olhos para o futuro, né? Espero que vocês tenham gostado do passeio com a gente e se estiverem vindo para Berlim, agenda, entre em contato.